programa anterior, chegámos à ilha de Luanda, um pequeno refúgio dentro da capital angolana, repleto de cultura e arte. Conhecemos de perto a vida local, conversando com um pescador e uma moradora. E ainda demos um saltinho à Casa do Peixe, em Chicala. E no programa de hoje vamos estar na ilha de Luanda, repleta de talentos e lugares fascinantes para conhecer. É um dos destinos mais icónicos da capital de Angola. E ainda vamos levar-lhe até lugares que mudaram a história do país. Quer saber como? Continue connosco. Continuamos na ilha de Luanda, um dos destinos mais icónicos da capital de Angola, repleta de história, cultura e beleza natural. A Ilha do Cabo, mais conhecida por Ilha de Luanda, é um cordão litoral aqui na capital que faz uma extensão de terra com 7 km e separa o Oceano Atlântico da cidade de Luanda, criando assim a Baía de Luanda. É um local também por excelência de divertimento e lazer para os luandenses. Devido à sua tranquilidade, a ilha de Luanda cria um ambiente perfeito para a prática de desporto ao ar livre. Frequentemente, grupos se reúnem para jogar todo o tipo de jogos. Do voleibol ao futebol, a diversão nas praias da ilha de Luanda está garantida. Ainda há quem aproveite o ambiente para fazer uma corrida ao final da tarde. E há quem deixe o desporto de lado e se inspire a criar esculturas de areia, transformando o espaço em uma verdadeira galeria ao ar livre. Bom, eu sou Vladimir João Dembo, sou um jovem artista nato. Eu faço escultura de areias, para além disso também faço outras obras que são obras de artesanato com material de junco. Faço também as obras de artesanato de escultura de cimento. Por enquanto, por falta de patrocínio e querer também mostrar o novo tipo de arte que nós conhecemos, que é a arte turística, estamos aqui na Ilha de Luanda para fazer as obras que por trás de mim estão a passar. Bom, eu tenho um cotidiano como fonte de inspiração. Se tiver a ver por detrás de mim, eu estou a fazer um caça-bombardeio, um militar que ergueu a arma para poder homenagear a um deficiente de guerra e, por do outro lado, vem alguém da Marinha de Guerra. Bom, a nossa intenção é passar a mensagem em jeito de arte. Em todos os finais de semana, a gente traz aqui peças que falamos do cotidiano, coisa que mexe com a nossa natureza, não só em Angola, como a nível internacional. Luanda, Angola, África, mundo inteiro. Estamos na capital da República de Angola, Luanda, numa zona chamada Ilha de Luanda. Somos o postal de visita. Quem entra na Ilha de Luanda, saindo da cidade para a ilha, estamos no lado esquerdo. Taxista, conhecem, já fomos dado o nome na passadeira da escultura de areia. As esculturas de areia na ilha de Luanda são uma verdadeira surpresa para quem a visita.
tornando a experiência ainda mais especial. Com águas calmas, a ilha oferece o cenário perfeito para os amantes do kitesurf. É um lugar onde a energia nunca se apaga, um ponto de encontro com boa disposição e momentos inesquecíveis para todos. Inaugurada em 2017, a ilha conta ainda com a Marina Baía de Luanda, que faz parte de um projeto de revitalização da ilha de Luanda e da área portuária, com o objetivo de melhorar a infraestrutura turística e promover o acesso a atividades náuticas na região. A marina possui cerca de 200 vagas para embarcações, que vão desde pequenas embarcações até iates de maior porte, com até 30 metros de comprimento. Com a sua infraestrutura moderna e localização privilegiada, a Marina Baía de Luanda se tornou um ponto de referência para moradores e turistas, destacando-se como uma das marinas mais importantes da capital angolana e oferecendo uma experiência única à beira-mar. Em Luanda, as temperaturas são amenas durante todo o ano. No verão, de novembro a abril, variam entre 28 e 32 graus Celsius, enquanto que no inverno, de maio a outubro, ficam entre 24 e 28 graus. A temperatura da água na ilha de Luanda também é agradável, variando de 26 a 29 graus durante todo o ano. E claro, como é que não poderíamos deixar de falar em praia, sendo que estamos na ilha de Luanda? Peterson, isto é uma praia só extensa ou são várias praias aqui ao longo desta costa? São várias praias que acabam por usar do mesmo mar, permitam-me o termo, e temos várias partes com praia. Claro que há as divisões de rochas por causa das ondas, das enchentes, mas todo mundo, ou a ilha de Luanda, é uma única ilha, com vários pontos para os banhistas. E as pessoas que vivem aqui em Luanda costumam muito vir cá fazer praia? Bastante. Sempre cheio? Bastante. Fim de semana então? Ao sábado e domingo isto fica cheio de gente, que às vezes ao entrar ou a sair há muito trânsito. Então exige alguma paciência. Se quiser vir à praia ou à ilha de Luanda, venha cedo, divirta-se e saia mais tarde. Vai sair à vontade e feliz, sem estresse. Com bom proveito. Com bastante proveito. Como vocês podem ver, o sol já está a pôr. Mas nós mesmo assim quisemos ver este pôr do sol, que é mesmo muito bonito, e temos a praia quase só para nós. Exatamente. E é um pôr do sol único. Não existe pôr do sol igual a este. O pôr do sol na ilha de Luanda é um espetáculo impressionante. Com vistas deslumbrantes para o Oceano Atlântico, o céu se tinge de tons laranja, vermelho e rosa, criando um cenário perfeito. Para além da sua beleza natural, a ilha de Luanda guarda uma história profunda. Quando Luanda foi estabelecida como cidade pelos portugueses em 1575, teve início também a construção da Igreja de Nossa Senhora do Cabo, uma das mais antigas da cidade, inaugurada no século XVII. Um verdadeiro testemunho dessa época. Mas, ao mesmo tempo, uma realidade obscura se enrolava nesta ilha: o comércio de escravos.
o que nos deixa a pensar. Os portugueses erguiam igrejas como esta com o propósito de salvar almas, mas ao mesmo tempo comercializavam essas mesmas almas. E tudo isto acontecia bem aqui, na ilha de Luanda. Um paradoxo, não é? A religião, que deveria ser um abrigo espiritual, sendo usada para justificar o tráfico humano, bem diante de seus altares. E quando o sol se põe, a ilha de Luanda adquire uma nova dimensão. A tranquilidade da manhã dá lugar ao dinamismo da noite. A ilha de Luanda está em constante evolução, com novos estabelecimentos surgindo regularmente, criando uma atmosfera única que atrai tanto os locais quanto aos visitantes. É um lugar que nunca para, onde o glamour da noite se mistura com a história e a cultura da ilha. A ilha de Luanda é o coração pulsante da cidade, que nunca deixa de fascinar quem a visita. E para você que só chegou agora, estamos na ilha de Luanda, um dos destinos mais icónicos da capital de Angola, o cenário perfeito para praticar hobbies e se inspirar, tal como o talentoso escultor que conhecemos na ilha. Assistimos ao pôr do sol, conhecemos alguns pontos de referência da ilha e ainda admiramos o seu ambiente noturno. Continue connosco. Hoje vamos conhecer um dos locais mais históricos do país. Um largo que se encontra bem no coração da cidade de Luanda. Estamos num marco histórico de Angola, um marco que mudou a história do país. Algo aconteceu aqui, neste local, que mudou a história de toda a Angola. E claro que nós queremos saber o que é que aconteceu aqui, qual foi o episódio que se desenrolou neste local, Peterson. Nós estamos exatamente no Largo da Independência e foi neste largo que o saudoso presidente, Dr. Agostinho Neto, tem aí a sua estátua exibida, proclamou para Angola e para o mundo a independência de Angola. Ou seja, foi um momento de virada, depois de muita opressão colonial, de muita luta de libertação, várias vidas foram perdidas com o propósito de libertar Angola, e aqui foi o culminar de todo este processo, liderado pelo saudoso presidente de Angola, primeiro presidente de Angola, Dr. Agostinho Neto, no qual estava cheio de populares, felizes, contentes, alegres, porque é um marco para a vida do angolano, é uma viragem para toda a história de Angola, e aí nos tornamos livres e independentes, e um só povo e uma só nação. Em que data é que aconteceu isto? Isto aconteceu a 11 de novembro de 1965, ou seja, a madrugada de 11 de novembro de 1965. Uau! Então, vocês podem já imaginar que foi aqui que estava o presidente, o primeiro presidente de Angola, a declarar a independência do seu país.
Largo da Independência é marcado não só pela figura do saudoso presidente Dr. Agostinho Neto, mas por várias pinturas representadas que contam ou resumem um bocado de qual foi o processo da história de Angola. Atrás de mim temos um homem a libertar-se das correntes que representam a liberdade contra o colonialismo, a opressão colonial. E vemos vários povos a serem levados para a prisão, amarrados e presos políticos. Então, é um momento histórico em que se dá a libertação contra a opressão colonial. E como sabemos que a história de Angola é marcada por guerra civil, uma guerra que levou mais de 30 anos, contra vários movimentos que queriam ocupar Angola na sua totalidade. E aqui temos representados homens armados na mata, focados em lutar para a libertação total de Angola. É uma das fases difíceis e duras da história de Angola, onde vidas foram perdidas, sangue derramado por causa do maior foco, a libertação e a independência de Angola. Esta libertação e essa independência, nas várias fases da vida e da história de Angola, levaram-nos a um processo que fica marcado na vida do angolano, que é a paz total. Uma paz que trouxe esperança, que trouxe alegria, que trouxe emoção, conforme está representado nessa imagem. A pomba, que simboliza a paz, uma pomba branca, os povos alegres içando as bandeiras de Angola, e vibrando e celebrando este grande momento histórico. E uma mãe que representa a pátria, com um filho, com uma criança que está vestida de uma camisola verde, que o verde representa a esperança. E na mão dessa mesma criança temos a bandeira de Angola, que é um símbolo nacional. E a seguir a isto, neste mesmo monumento, temos o poema de Agostinho Neto, Havemos de Voltar. Uma das visões, uns dos desejos, uma das referências que movem e moveram Agostinho Neto para a liderança da libertação do país que é Angola. E eu vou ler para vocês esse lindo poema que é: Havemos de voltar às casas, às nossas lavras, às praias, aos nossos campos. Havemos de voltar às nossas terras vermelhas do café, brancas de algodão, verdes do milharais. Havemos de voltar. A bela pátria angolana, a nossa terra, a nossa mãe. Havemos de voltar. Havemos de voltar a Angola libertada, a Angola independente. Este era o maior desejo de Agostinho Neto e dos angolanos. A libertação total do país. Esse país imenso e belo se chama Angola. Com a independência do país, ocorreram várias mudanças significativas. Uma delas foi a implementação da bandeira nacional. Você conhece a bandeira nacional com certeza, mas sabe-nos contar qual o significado das cores e dos elementos que nós vemos representados na bandeira nacional de Angola? Sim. O vermelho roxo representa o sangue derramado pelos angolanos durante a opressão colonial, a guerra de libertação nacional e em defesa da pátria. O preto representa o continente africano. A roda dentada e a katana, os trabalhadores, a indústria, os camponeses e a produção agrícola. E o início da luta armada. A estrela representa a solidariedade internacional e o progresso. E o amarelo, na katana e na roda dentada, representa a riqueza de Angola. Portanto, uma bandeira que traz bastante orgulho ao seu país e ao seu povo. Com certeza.
apenas 1 quilómetro de carro do Largo da Independência, ou também chamado de 1º de Maio, encontra-se outro monumento de referência na cidade de Luanda, o Largo das Heroínas. Mulheres que se destacaram e receberam o título de verdadeiras heroínas. Este é o Largo das Heroínas, um largo que presta homenagem a todas as mulheres angolanas que demonstraram de alguma maneira o seu ato de coragem. Peterson, conte-nos a história que está por detrás deste monumento. É um monumento, uma referência, principalmente, como disseste bem, da força e da dedicação das mulheres angolanas. São 5 mulheres em representação de outras que fizeram parte da luta, da guerrilha contra o colonialismo e elas estão aqui para demonstrarem a força, a dedicação, a sabedoria, a abnegação que cada uma delas teve. Só para tu perceberes, elas desde muito cedo decidiram envolver-se nas questões políticas, mas como guerrilheiras. Elas eram parte de um grupo de guerrilheiras que decidiu também ajudar os homens a combater contra o colonialismo. E destacam-se 5, e dentre elas, das 5 que estão aqui representadas, a de Olinda Rodrigues, por acaso, pela história que ela carregou ou que está por detrás dela, de toda a sua vida, no caso. Ela foi poetisa, radialista, foi escritora e foi uma daquelas que, engraçado que ela estudou fora, mas por onde passou sempre teve Angola no coração e sempre pensou no seu povo e na libertação que podia contribuir. Então decidiu largar o conforto, decidiu largar os seus estudos, até pelos Estados Unidos ela andou, pela Suíça e por aí em diante, e decidiu vir juntar-se a uma guerrilha, ir para a mata, largar todo o conforto. E é engraçado que há registros de que essas mulheres foram acabar por cair numa emboscada. Foram torturadas e mortas. Não se sabe quando exatamente, mas ficou a determinação, a dedicação e a disponibilidade que elas tiveram para contribuir para a luta de libertação total de Angola. Portanto, hoje em dia a luta continua, mas as heroínas trocaram as suas armas pela sua voz, pelas suas ideias, pela sua força de espírito. Nos dias de hoje, as heroínas de Angola são aquelas que, com coragem e determinação, continuam a lutar por um futuro melhor para o seu país. No próximo programa, A Rota, vamos até ao Memorial Dr. Agostinho Neto, onde se encontra e preserva a vida do primeiro presidente de Angola. O líder do Movimento Popular de Libertação de Angola, que deixou aqui os seus pertences pessoais. Mas claro, não ficamos só por aqui. Não perca!